Bom dia, boa tarde, boa noite, você que acompanha os vídeos aqui do canal Redatores do Desafio Redação Nota 1000. Vou colocar o microfone aqui mais próximo. Eu sou o professor Renan Torres e esse é o nosso 13º vídeo. Rapaz, o negócio aqui é sério, mas deu certo. Do nosso 13º vídeo do Desafio Redação Nota 1000. Inclusive, tema de redação da semana, né, bastante peculiar, bastante desafiador, e que eu já recebi várias mensagens perguntando sobre a produção do vídeo. Nesta semana, eu decidi postar o vídeo na segunda-feira, na verdade gravar, tendo em vista que aqui no meu estado nós temos toda uma semana de feriado, então graças a Deus a semana todinha em casa, então poderia ter um tempo maior para descansar no domingo, né, e produzir o vídeo na segunda-feira. Antes de mais nada, queria te pedir para deixar aí o like, né? Compartilhar com os amigos, comentar. E hoje, na verdade, além do vídeo, né, seguindo o mesmo padrão da semana passada, eu vou estar fazendo o parágrafo exemplar. Fiz até um enquete lá no Instagram, nos stories, perguntando que parágrafo poderia produzir, e muitos escolheram argumento. Então, eu vou pegar um dos argumentos de hoje e vou construir um parágrafo exemplar, vou deixar o link aí na descrição. Aí você vai lá no nosso Instagram, comenta, compartilha, marca os amigos, né? Para ajudar o projeto Redatores. Sem mais delongas, vamos à nossa proposta da semana. Nesta semana, nós temos aí como eixo temático, a questão da ciência. Agora, assim, eu não sei se vocês perceberam, esse tema ele é um pouco parecido com o tema da semana passada, né? Caminhos para aplicar a tecnologia na sustentabilidade. Esse aqui ele tem praticamente a mesma linha de pensamento. O problema desse tema, e eu vou ter que ser bem didático com vocês em relação a esses conceitos, são justamente as palavras que aqui aparecem, porque são palavras que não estão no vocábulo do ensino médio, né? Você não vê nas suas aulas, você não escuta a palavra transversalidade, né? Que é um conceito até mesmo acadêmico. E dificilmente você também vai ver o conceito dessa área do conhecimento, dessa área social, né? Ciência, tecnologia e inovações. Vale ressaltar que essa temática ela pode ser uma temática que caia no Enem. Eu não digo que necessariamente com essas palavras, mas na cartilha do Enem, na cartilha do participante, é deixado bem claro que os temas eles podem ser sociais, políticos, culturais e científicos. Então não subestimem os temas científicos. Muitas pessoas raramente fazem temas sobre ciência, então eu acho que esse tema é um tema que, de fato, né, vale a pena a gente dar uma certa atenção. Eu vou procurar ser bem didático com vocês para que vocês possam justamente entender esse tema. O tema, ele tem como palavra-chave aqui, né, essa área que é ciência, tecnologia e inovações, tá? Eu vou até colocar aqui do lado, você pode anotar. Aqui é a minha palavra-chave. Vale lembrar que esse conceito, ciência, tecnologia e inovações, é justamente uma área social, assim como saúde, assim como meio ambiente, assim como esportes, assim como direitos humanos. Tanto que nós temos o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. Então, no Brasil, nós temos o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. Esse ministério ele é responsável por quê? Ele é justamente responsável por investimentos, pesquisas ligadas à ciência, tecnologias e inovações dessas áreas, certo? Além desse termo, ciência, tecnologia e inovações, eu vou até colocar algumas informações para vocês que eu separei, que eu acredito que vai ajudar bastante. Então é o seguinte, ó, sobre ciência, tecnologia e inovação, você pode colocar o seguinte: atividades, opa, travou aqui, anote aí, ó, atividades de pesquisa e desenvolvimento que contribuem, né, para a geração, disseminação e aplicação
do conhecimento científico em diversas áreas da sociedade. Ó, dá aqui um zoom, você pode tirar um print, tá? Então, ciência, tecnologia e inovação é um conjunto de atividades de pesquisa e desenvolvimento que contribui para a geração, disseminação e aplicação do conhecimento científico em diversas áreas da sociedade. Ou seja, as ciências da tecnologia e da inovação, elas sempre vão pensar no bem-estar e no desenvolvimento social. Então, eu posso ter a aplicação das ciências, tecnologia e inovação na saúde, o que ocorreu principalmente aí durante a nossa pandemia. Eu posso ter a aplicação da ciência, tecnologia e comunicação para o meio ambiente, que eu acredito que seja o foco desse tema, que é o planeta. Eu posso ter a aplicação dessa área também para a segurança pública, para o bem-estar social, para a mobilidade urbana. Eu tenho diversas possibilidades. Então pense que é um conjunto de atividades de pesquisa e desenvolvimento que contribui para a geração, disseminação e aplicação do conhecimento científico, tá? É uma área que estuda, que pesquisa ciência e tecnologia e aplica nos setores sociais. Nós até podemos dizer que isso, de certo modo, configura um certo pragmatismo, né? O que é um pragmatismo? É aquilo que tem utilidade. É um conhecimento pragmático. Ele serve, ele produz e essa produção ela tem aplicação na sociedade. Certo? Então, ciência, tecnologia e inovação, esse é um conceito que pode nos ajudar. Outro ponto importante, transversalidade. Talvez aqui tenha sido a dor de muitos alunos, né? Transversalidade. Eu não vou me ater, né, ao conceito, até porque o próprio texto motivador traz isso, o conceito científico de transversalidade. Na verdade, eu vou ajudá-los entendendo isso de forma didática. O que é transversalidade? Você vai entender o seguinte: é a possibilidade de trabalhar alguma coisa, né, em diversas áreas. Que é um conceito bem didático mesmo. É a possibilidade de trabalhar alguma coisa em diversas áreas. Eu vou dar aqui um exemplo para vocês. Nos documentos educacionais, educativos, eu vou citar, por exemplo, aqui a LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Ela diz que existem certos estudos, né? Existem certas áreas do conhecimento que precisam ser trabalhadas de forma transversal. Exemplo, nós não temos no colégio uma disciplina sobre meio ambiente. Porém, os professores e as escolas podem trabalhar meio ambiente de forma transversal. O que é a escola trabalhar meio ambiente de forma transversal? É eu trabalhar a preocupação ou estudo do meio ambiente em diversas disciplinas. Então, eu posso ter aulas de biologia que trabalham o meio ambiente, eu posso ter aulas de geografia que trabalham o meio ambiente, eu posso ter aulas de redação que discutem meio ambiente, eu posso ter aulas de histórias que trabalham a discussão sobre o meio ambiente. Então, trabalhar uma coisa de forma transversal é a possibilidade justamente de trabalhar isso em diversas áreas. E quando eu digo assim, ó, a transversalidade da ciência e da tecnologia para o planeta, eu estou afirmando o seguinte, ó, como que nós podemos trabalhar, como que nós podemos aplicar ciência e tecnologia para diversas áreas da sociedade no planeta. Será que as ciências e tecnologias elas trazem uma aplicação na saúde para o bem-estar do planeta? Será que as ciências e tecnologia elas trazem essa transversalidade para trabalhar o meio ambiente? Aqui eu vou entender que essa ideia de transversalidade da ciência para o planeta é porque existem diversas áreas do conhecimento que possibilitam justamente, né, uma aplicação para a sustentabilidade. Exemplo, existem estudos da bioquímica, existem estudos da geografia, existem estudos da medicina, existem estudos da engenharia. Essas diversas áreas, elas trazem inovação, ciência e tecnologia para possibilitar o bem-estar do planeta. A ideia desse tema é justamente essa, tá?
É você perceber que as ciências e tecnologias elas podem atravessar diversas áreas do conhecimento, das áreas de pesquisa, acadêmicas, e esse atravessar diversas áreas significa o quê? Diversas áreas da sociedade estudam alguma coisa que possibilita o bem-estar. A engenharia, ela tem pesquisa para melhorar o planeta. A medicina, ela tem pesquisas para melhorar o planeta. A geografia, eu falei geografia de novo, né? A geografia tem pesquisas para melhorar o planeta. A biomedicina, ela tem pesquisas, né? A engenharia ambiental, ela tem pesquisas. Então, eu tenho um leque de áreas que trazem pesquisas para essa questão, beleza? Espero que vocês tenham entendido. Se você entender esse conceito, coloque para mim aí nos comentários, tá? É a forma mais didática que eu encontrei para explicar o termo transversalidade. Diversas áreas que pesquisam alguma coisa, né? Aí, para o planeta, essa delimitação me faz pensar em sustentabilidade. É por isso que eu digo que esse tema ele é muito parecido com o tema da semana passada, né? A aplicação da ciência para o planeta. Se eu colocasse para a sociedade, eu teria um leque mais amplo, né, de discutir sobre saúde, segurança. Mas quando ele fala planeta, eu já penso em sustentabilidade. Eu acredito, inclusive, que os textos motivadores, eles trazem isso aqui. Então, ok. Aqui é um entendimento... Tá aqui em laranja, um entendimento sobre o tema. Vocês podem estar anotando, tá, esses conceitos, ó. Transversalidade, tira um print. Possibilidade de trabalhar alguma coisa em diversas áreas, né? Ciência e tecnologia. Aqui, ó. Você também guarda aí, tá? Tira o print. E aí nós vamos fazer uma leitura do texto motivador para verificar se de fato essa leitura do tema tá ok. O texto 1 fala assim, ó. O enfrentamento mundial e emergencial à Covid tem exigido esforços e investimentos inestimáveis. Uma situação excepcional, uma pandemia de grandes proporções e impactos globais. Mais uma vez recorre à ciência em busca de respostas e alternativas. E não poderia ser diferente, mas a gravidade da situação tem exigido mais do que a aplicação de conhecimentos e recursos. Demanda cooperação, articulação, interação, troca de informação, transferência de tecnologia, multilateralismo, superação e, sobretudo, compromisso com a vida na Terra. Galera, isso aqui, faça o seguinte, você que está com texto, deixa eu até pegar aqui minha ferramenta. Isso aqui é transversalidade. Ó, isso aqui, ó, isso é transversalidade. Você percebe que é necessário uma cooperação, articulação, troca de informação entre diversas áreas, né? Compromisso com a vida na Terra. E você percebe que a pandemia, ela mostrou justamente esse compromisso, porque desenvolvimento de vacina, remédio e tal, teve, né, essa articulação no que diz respeito à questão da pandemia. Não há como chegar a tudo isso sem contar com ações transversais. Então isso aí é a ideia de transversalidade. Os debates sobre o tema e ações transversais não são novidade no meio da ciência, da tecnologia, das inovações. Nem se restringe a um ou outro campo do conhecimento. Cada vez mais se reconhece a transversalidade como atributo fundamental, efetivo e atual nas agendas voltadas ao desenvolvimento equitativo e sustentável. Desenvolvimento equitativo e sustentável. Muito importante aparecer esses dois termos na sua redação. Assim como no caso da pandemia, a superação dos grandes desafios globais, nacionais e regionais depende de ações que considerem os avanços científicos e tecnológicos em diferentes áreas do conhecimento e que sejam capazes de integrá-los e otimizá-los em benefício da humanidade no planeta. Ele cita aqui desafios globais, nacionais e regionais. Eu posso muito bem pensar no aspecto regional, nacional e ressaltar o seguinte, galera. Nós hoje estamos vivendo um momento de crise hídrica. E essa crise hídrica, ela é nacional. Aí você pode pensar, como resolver a situação da crise hídrica? Eu posso pensar
na ideia de transversalidade no que diz respeito a ações. Então, o que o governo, junto às empresas, junto aos cientistas, né, / ciência, podem fazer, as ciências em geral, para resolver esse aspecto de crise hídrica? Então é um exemplo de um problema nacional que requer uma medida envolvendo a ideia de transversalidade, e que você pode inclusive trabalhar como argumento repertório, tá? Esse texto 1 ele contextualiza esse ponto. O texto 2 traz uma ideia de transversalidade. Transversal é o que cruza espaços delimitados, o que atravessa e articula as estruturas sociais e do conhecimento humano. É o que é comum a todos. Olha que interessante. Não por acaso, a noção de transversalidade se aplica a ações que vão além de organização do conhecimento por campos de especialidades científicas. O território da transversalidade é ao mesmo tempo científico, social, cultural, ambiental, político e governamental. Você tem que riscar tudo isso aqui, ó. Você, aluno que faz redação e que você está buscando 1000, aprenda a riscar. Eu sou o professor, eu vou fazer Enem esse ano, né? E eu gosto de riscar. Eu pego um tema assim, ó, coisas que eu nunca deixo de fazer. Primeiro, ler texto motivador. E segundo, riscar informações importantes. Porque é o riscar essas informações que faz eu entender de forma integral o tema. Eu consigo entender o que é que o tema pede, justamente riscando e anotando. É uma prática que todo aluno tem que ter. Tem aluno que não risca, não entende o porquê, mas tem que fazer. Texto 3. Agregando-se às perspectivas nacionais e internacionais, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações considera o tema da transversalidade da ciência, tecnologia e inovações como estratégico e oportuno aos novos planejamentos e principalmente a reflexão sobre o momento em que vivemos e o que desejamos para o futuro. Atualmente são 12 temas estratégicos previstos que demandam ações transversais. Deixa eu botar aqui para carregar aqui, o meu notebook está desligando. E volta aqui para carregar ao vivo o notebook. Uma série de preocupações, né, que vão requerer justamente ações transversais. Nós temos a questão aeroespacial, crise hídrica, defesa da água, alimentação. Então, o planeta ele tem uma série de problemas que precisam de discussões de forma transversal. Não é apenas, por exemplo, não é apenas a geografia que vai se preocupar com isso, não é apenas a medicina que vai se preocupar com isso, não é apenas a engenharia ambiental. Na verdade, é uma série de fatores, né, que devem se preocupar com essas questões. O texto 4. As 3 economias com melhor desempenho em matéria de inovação por região. Tem economias que se preocupam com inovação e tecnologia, tá? Não vou entrar muito em detalhe não, mas Estados Unidos, Suíça, países desenvolvidos, né? África do Sul ali também, ó. E o texto 5, flores robóticas impressas em 3D, autodestruição eletrônica. Parece cor de outro mundo, né? Podem parecer, mas são reais, real e possíveis graças a investimento em ciência, tecnologia e inovação que serve de resposta às demandas do planeta à luz da sustentabilidade. Ou seja, todos os textos eles direcionam para o entendimento do que são medidas transversais no que diz respeito à proteção do planeta. E aí nós vamos a justamente o que você está esperando. Nós vamos para o nosso fichamento temático. Deixar aqui do lado. Cara, eu acho incrível como toda semana eu esqueço da tese. Galera, mas deixa eu dar uma dica para vocês. A tese, ela pode ter duas... Na verdade, você monta a tese dos seus argumentos. Então comecem a ter a prática de montar a tese por si só também, tá? Por que eu primeiro sempre coloco os argumentos para depois montar a tese? Porque a tese nasce dos argumentos. Eu posso colocar a tese que problema 1 e problema 2 dificultam a resolução do problema. Eu posso ter a tese de que tal coisa traz consequências. Eu posso ter a tese de que tal coisa
tem uma estrutura histórica de que a falta de ação do governo prejudica essa questão. Então sempre montei a tese a partir dos argumentos. Se eu já dou os argumentos, você já tem um caminho para montar a sua tese, tá? Eu vou de novo colocar aqui tese, mas dessa vez eu não vou esquecer, tá? Vou primeiro focar nos argumentos. Vamos lá, colocar bem aqui tese, mas o primeiro foco tá nos argumentos. Vou deixar aqui. Beleza? Vamos para o argumento 1. O que foi que eu separei para vocês no argumento 1? O argumento 1, deixa eu ver como é que tá aqui a visão do YouTube. Deixa eu ver, não, eu vou diminuir aqui minha tela para não passar. Pronto. Show de bola. Deixa eu fazer o seguinte, diminuir aqui. Pronto, chapa. Argumento 1. Vamos pensar assim, ó. Os avanços tecnológicos, tá? Argumento 1. Os avanços tecnológicos. Anote aí, tá? Tecnológicos e científicos. Daqui um Ctrl Z. Os avanços tecnológicos e científicos possibilitam descer aqui embaixo, novas adoções tomadas por diversas áreas sociais, políticas e científicas em prol do cuidado com o planeta. Beleza? Ó, os avanços, que é um S, tecnológicos e científicos, aqui tem um acento, ó, científicos, possibilitam novas adoções, tomadas por diversas áreas sociais, políticas e científicas em prol do cuidado com o planeta. Beleza? Isso mostra que há uma transversalidade do conhecimento e suas aplicações. Então a gente vai ressaltar essa importância. Percebam que eu não estou, de fato, ainda trazendo um problema. Mas deixa eu dar uma dica para vocês de repertório. O que é que nós podemos colocar como repertório? Repertório. Nós podemos citar justamente a pandemia da Covid-19. Pandemia. Por que eu vou citar a pandemia? Pandemia da Covid-19. Porque você percebe que durante a pandemia houve justamente uma mobilização de diversas áreas do conhecimento, diversas áreas científicas e políticas em prol de lidar com esse problema, possibilitando o bem-estar do planeta. Então foi justamente durante a pandemia que nós podemos perceber essa transversalidade
né? Eu já coloquei em prol, né? Transversalidade no cuidado com o planeta. Infelizmente, né, nem todo mundo concordou com isso aqui. Infelizmente, houve questões políticas que impossibilitaram que isso fosse de forma integral. Mas, né, foi justamente durante a pandemia que eu pude perceber que houve essa transversalidade, principalmente na ciência, para buscar a vacina, para buscar uma forma de lidar com, né, o vírus do Covid, beleza? Então, repertório 1 para esse argumento. É como se você estivesse falando sobre o aspecto positivo. Eu não estou trazendo nenhuma problematização. Agora, se for para a gente problematizar, aí agora trazendo o aspecto do governo, inclusive respondendo um colega que colocou lá no Instagram, né? Como é que eu culpo o governo? Vamos lá. Bote assim, argumento 2. Argumento 2. Nós vamos fazer o seguinte no argumento 2. Eu vou dizer que o Brasil ainda apresenta poucos investimentos. O Brasil ainda apresenta poucos investimentos nas áreas de ciência e tecnologia. De ciência e tecnologia. Essa problemática dificulta a aplicação e pesquisa né, e pesquisa científica de forma transversal. De forma transversal. Ó, que legal. O Brasil ainda apresenta, né, poucos investimentos nas áreas de ciência e tecnologia. Essa problemática dificulta a aplicação em pesquisa científica de forma transversal. Tanto é que dá até para citar, nós tivemos aí nos últimos anos um corte maior de verbas voltadas às pesquisas universitárias. E aqui no nosso país, para ser mais específico, esse estudo de ciência e tecnologia, ele está diretamente articulado justamente às pesquisas universitárias. E se eu estou cortando bolsas universitárias, eu estou justamente parando de investir em ciência. Coloca aí como repertório. Repertório. Vamos lá. Separei aqui uma pesquisa, um dado da ONU, tá? Segundo dados da ONU, a porcentagem de investimento em ciências, tecnologia e inovações representa 1,6, representa 1,6, né? Aliás, 1,26% do PIB nacional.
algo inferior à média mundial. Beleza? Então a gente pode justamente trazer esse argumento aí para ressaltar essa falta de investimento na ciência e tecnologia. A ideia é você mostrar que essa falta de investimento ele impossibilita o agir da forma transversal. Então, argumento 2 e repertório 2, beleza? É justamente em cima desse problema que nós vamos articular a nossa proposta de intervenção. Então, o que nós vamos colocar como intervenção aqui? Coloque assim, ó. Proposta interventiva. Quando eu monto a proposta, eu faço o seguinte. Primeiro ponto, agente. Quem que nós vamos colocar como agente aqui? O governo federal. Governo federal. Ação interventiva. Se você quiser colocar também os governos federais, tá? É possível, porque o tema ele não está especificando o Brasil. Eu é que estou especificando no argumento, não tem problema, tá? Mas se você quiser colocar em modo geral, os governos federais devem investir, mas eu acho bem mais lógico, né, e coerente eu trabalhar o governo federal, tendo em vista que eu estou articulando a discussão para o Brasil. O que o governo federal vai fazer? Coloquei aí, ó, investir em pesquisa científica e tecnológica. Investir em pesquisa científica e tecnológica. Como que isso vai acontecer? Meio de execução. Meio, eu coloco assim, mediante direcionamento de verbas às universidades certo? E a criação de bolsas de pesquisas. Aí, a finalidade, eu vou dar uma ideia para vocês aqui. Na finalidade, eu articulo a questão transversalidade. Então, a finalidade, né, com o intuito, né, a fim de valorizar, as ciências, ciência, tecnologia e inovações, incentivando o trabalho transversal nas pesquisas. Ok? Deixa eu ver se não ficou quebrado. Incentivando o trabalho transversal nas pesquisas. Detalhamento. Posso muito bem fazer o seguinte. Eu vou pegar aqui o governo federal e vou detalhar, né, na função de promover ações pensando no bem-estar do planeta, entendeu?
não vai dar para eu complementar aqui, mas na função de promover ações pensando no bem-estar do planeta. Aí você vai justamente encaixando cada palavra-chave do tema na tua redação. Aí, professor, você disse que não ia esquecer da tese. Opa, ó, tenho ali os argumentos. Quero montar minha tese. O que é que eu faço? Meu argumento 1. Os avanços tecnológicos e científicos. Vamos lá. Apesar dos benefícios. Apesar dos benefícios, né? Das ciências e tecnologias, a falta de investimento governamental impossibilita a transversalidade dessa área, né? A falta de investimento governamental dificulta a transversalidade nesse setor, né? A transversalidade desse setor. Aí você vai lá e complementa aí. Mas a ideia é praticamente essa. Então, rapaz, não tem tema que o redator não consiga desenvolver o fichamento, beleza? Ó, temazinho complicadinho para vocês, mas eu acredito que esse fichamento foi de fundamental ajuda aí no desenvolvimento da sua redação, tá beleza? O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar esse... Deixa eu ver qual argumento eu posso trabalhar. Eu vou pegar esse argumento do governo, que traz a problemática, e vou desenvolvê-lo. Aí eu vou colocar como parágrafo exemplar lá no meu Instagram e vou deixar o link aí na sua descrição desse vídeo. Então, meus amigos, vocês gostaram desse vídeo? Não esquece de comentar, né? Não esquece de deixar teu like, de compartilhar, assim vocês me ajudam e eu ajudo vocês. E a gente se vê na próxima semana aqui no Desafio Redação Nota 1000. Muito obrigado pela atenção, muito obrigado pela confiança. E dá uma chegada lá no nosso Instagram, tudo bem? Então, pessoal, tenham todos uma excelente semana e a gente se vê com o próximo desafio. Um grande abraço e até mais!